Então, qual é a sequência? A gente já falou: C, checar a responsividade e respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso da vítima e compressões, de uma forma que é simultânea, o pulso e a respiração, tá certo? Simultânea. Letra A, abertura de vias aéreas. E letra B, boa ventilação, emitindo aqui 2 ventilações. E D, desfibrilação assim que possível. Então, as compressões. Relação compressão e ventilação até a colocação da via aérea avançada. Em adulto, 30:2. 1 ou 2 socorristas. Então, grava isso comigo, 30:2. Criança, 1 socorrista, 30:2. E se tiver 2 socorristas, professora, aí a gente vai melhorar um pouquinho mais a ventilação, fazendo uma proporção de 15:2. E nos bebês, a mesma coisa, 30:2 se tiver 1 socorrista e 15:2 com 2 socorristas. A profundidade, adulto, no mínimo 2 polegadas, no mínimo 5 centímetros e não exceder 6 centímetros. A gente já viu que isso aqui foi introduzido aqui o limite máximo. Criança, no máximo 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, cerca de 2 polegadas, 5 centímetros. E bebês, no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, cerca de 1,5 polegadas, 4 centímetros. Isso aqui na hora do atendimento é impossível a gente verificar, né? Mas, a título de prova de concurso, que é o nosso objetivo, ajudar você na sua aprovação, cai sim em prova de concurso, tá? Então, posicionamento das mãos com relação aqui ao adulto, tá certo? Nós podemos ver aqui, acima do apêndice xifoide, tá certo? É verificado aqui as 2 mãos juntas, os braços estendidos e o movimento de subir e descer envolve aqui não o braço, mas sim o quadril, tá certo? Do socorrista, com movimentos ascendentes e descendentes. E a reanimação neonatal, preferencialmente, deve ser feito com os 2 polegares, como está aqui na imagem, tá certo? Essa aqui é a posição mais indicada, mas se não tiver proporção entre a mão do socorrista e o tamanho do bebê neonatal, nós temos que fazer com os 2 dedos, mesmo indicador, e o médio, tá certo? Se não houver proporção, se a mão do socorrista for muito pequena e não conseguir atingir o local correto aí de fazer a massagem cardíaca com os 2 polegares, tá certo, pessoal? Na linha aí, abaixo da linha M mamilar. Temos aqui, então, a manobra de Heimlich, que está relacionado com obstrução de vias aéreas, onde deve ser feito um movimento de para dentro e para cima, em forma de um J, né? Você coloca para dentro e para cima, na região aqui abdominal, com relação ao adulto normal. E no paciente gestante ou obesos, deve ser aqui necessário a compressão na região mais torácica, mais acima. Se o paciente tiver com obstrução de vias aéreas, você fazendo manobra de Heimlich, e o paciente perde aqui o nível de consciência, fica com diminuição do nível de consciência completamente, você vai começar as massagens cardíacas, tá? Na criança grande, maior, você faz o mesmo movimento aqui para o adulto, tá certo? Observe aqui na primeira imagem, onde você vai fazer o movimento para dentro e para cima, para tentar expulsar o corpo estranho e desobstruir a via aérea da criança. Mas o bebê, nós temos aqui a necessidade de mudar o posicionamento. Então, nós temos que colocar o bebê aqui em decúbito ventral, conforme estamos vendo aqui na imagem, tá certo? Com a cabeça mais baixa que o corpo, e dá 5 pancadas relacionadas aqui na região interescapular, entre as escápulas, tá certo? E isso vai ser feito alternando essas pancadas na região aqui dorsal, entre as escápulas, e a massagem cardíaca. Então, observe aqui que alterna nessas 2 fotos aqui que você pode verificar, tá? Então, se o paciente tem uma via aérea avançada, está entubado, nós não podemos mais ter essa relação de 6 a 8. Nós agora temos uma ventilação a cada 6 segundos. Colocou um valor mais específico, mais padronizado. Então, nós temos aqui, dando no final, 10 ventilações por minuto, tá certo? Não é mais de 6 a 8, dando de 8 a 10. Não tem mais essa relação aqui de variação.
Ventilação a cada 6 segundos. Me memoriza comigo. 6 segundos, dando aqui 10 por minuto, tá certo? De ventilação, quando o paciente está com via aérea superior, entubado. Nós vamos falar agora também, pessoal, com relação à abertura de vias aéreas. Para abrir vias aéreas, nós temos duas técnicas. Temos aqui a hiperextensão da cabeça, ou manobra de chin lift, e temos aqui a hiperextensão da mandíbula, chamada aqui de Jan Trost. Então, o que é que acontece? Quando o paciente tem lesão cervical, suspeita de trauma cervical, a única manobra que você pode fazer é o Jan Trost, que é colocar aqui a mandíbula para frente, tá? Mas se o paciente não tem suspeita de trauma, não tem lesão cervical, você pode fazer o chin lift e o Jan Trost. Então, vítima sem suspeita de lesão cervical, você vai fazer a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, que é o chin lift, e manobra de elevação do ângulo da mandíbula, Jan Trost. Mas se ele tiver suspeita de lesão cervical, nós temos aqui a manobra de elevação do ângulo da mandíbula, Jan Trost, apenas para ser feita, tá? E falando em lesão, risco de lesão cervical, vamos aqui lembrar também que o manual, as diretrizes da American Heart Association, traz para a gente que o socorrista leigo não treinado não é recomendado o uso do colar cervical. É isso mesmo, pessoal. Se o socorrista não é treinado para colocar o colar cervical, ele também não deve fazer o uso, porque foi demonstrado nos estudos que isso traz mais complicações do que ajuda o paciente. Aumenta a pressão intracraniana e dificulta a abertura de vias aéreas, o que dificulta o processo de ventilação do paciente. Então, se colocar mal posicionado o colar cervical, vai trazer mais riscos do que benefício ao nosso paciente. Por isso que a American Heart Association contraindicou, tá certo? O uso do colar cervical por socorrista não treinado ou por leigo, tá certo?